Bom dia, pessoal. Hoje é mais uma aula de História do 8º ano. Nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa no século XVIII. Vamos lembrar que a Revolução Francesa ela teve algumas causas, alguns motivos. Basicamente, a Revolução Francesa foi uma revolta da classe burguesa. A classe burguesa não estava satisfeita com a cobrança de impostos que o rei Luís XVI fazia, e ela vai conseguir manipular e fazer com que a população mais pobre da França, os camponeses, também se revoltasse. Ela consegue convencer essa classe, que era oprimida, a classe dos camponeses, a se revoltar também. E como consequência, o rei Luís XVI vai cair do poder. Mas veja só, para que isso possa ter ocorrido, foi necessário, nesse período, alguns acontecimentos. Basicamente, 3 acontecimentos importantes: 2 guerras e um problema climático. Vamos começar pelas 2 guerras. O rei Luís XVI ele vai se envolver em 2 grandes conflitos, da qual a França vai ser derrotada, vai perder terras. E, como consequência disso, a Revolução Francesa vai ganhar impulso com isso. Os revolucionários vão ganhar impulso, vão ganhar nova força, novo ânimo. Quais foram essas 2 guerras? A primeira, a Guerra dos 7 Anos. A segunda, a independência dos Estados Unidos. Nessas 2 guerras, a França vai lutar e vai ser derrotada nessas 2 guerras. Os cofres franceses vão ficar com pouco dinheiro e a França vai começar a entrar numa crise econômica. 2 guerras que custaram muito dinheiro à França, não teve resultados práticos e, como consequência, a França vai ter uma série de consequências devido a isso. A independência dos Estados Unidos, até que a França consegue ajudar os colonos americanos a conseguir a independência, mas não tem lucro financeiro, não tem lucro de dinheiro, e não consegue recuperar os territórios que tinha perdido na Guerra dos 7 Anos. Agora nós vamos tratar do terceiro problema. O terceiro problema está ligado à questão climática. O século XVIII é um período que vai ocorrer uma seca muito forte na região da França. Quando não havia seca, havia chuvas em excesso. Tudo isso vai prejudicar a economia francesa. A economia francesa vai acabar sendo prejudicada, principalmente a agricultura. O valor dos alimentos vão ficar muito caro, vai haver uma inflação desses alimentos, porque a oferta desses alimentos vai decair. Como consequência, vai ocorrer um aumento do preço e uma perda de poder aquisitivo da população do comprado. Vamos lembrar que no século XVIII, o principal alimento da população francesa era o pão. E se faz pão com trigo. Com chuva, secas, faz com que a produção diminua e, como consequência disso, tem um aumento desse preço. Outra coisa, junto com todos esses problemas de guerras, de seca, vai começar a aparecer novas ideias. Entre elas, o iluminismo, que nós tratamos em outras aulas. O iluminismo começa como iluminismo político, como liberalismo político, depois passa por um liberalismo econômico. No liberalismo político, prega-se o fim da opressão, o fim do absolutismo, uma sociedade regida pelas leis. Então, o monarca Luís XVI passa a ser atingido fortemente com essas questões de liberdade, igualdade, fraternidade. É algo que ele vai sofrer muito com isso, já que a economia não ia bem, as guerras ele tinha perdido. Então tudo isso vai fortalecer os ideais iluministas. Então vai aparecer alguns ideais iluministas franceses questionando o absolutismo. Rousseau, Voltaire, todos esses, Montesquieu, todos esses ideólogos, esses filósofos vão criticar a ideia de poder absoluto. E com a crise econômica,
Isso vai dar muito caldo para os revolucionários, né? Isso vai acabar fervendo os nervos de todos, acabando levando a um processo revolucionário dentro da França. Processo revolucionário que vai ter início com a tomada da Bastilha. A sociedade francesa é uma sociedade dividida em estamentos. Essa sociedade dividida em estamentos, no século XVIII, junto com a Revolução Industrial, ela começa a ser um pouco questionada. O que é uma sociedade de estamento? Onde você não tem mobilidade social. Então, o primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado era camponeses, operários, burguesia. Então havia uma necessidade nesse período de acabar com essa sociedade de estamento. A burguesia que estava no terceiro estado queria ocupar cargos políticos dentro do estado francês. Mas só que os cargos políticos em geral eram distribuídos aos nobres, ao segundo estamento, ao segundo estado. E isso gerava toda uma série de críticas da burguesia. Então os jornais burgueses vão fazer inúmeras críticas, principalmente a um tipo de funcionário público que existia na França que não trabalhava, né? Principalmente os que cercavam o rei. O rei tinha um séquito de seguidores em torno deles, de nobres que não trabalhavam e que recebiam altos salários. Isso também vai ajudar a fazer questionamentos sobre a importância de uma monarquia absoluta. O rei Luís XVI, apesar de ter pensamento liberal, acaba governando como um autoritário. E ele vai acabar perdendo o trono e a vida da sua família, dele e de sua família, devido às questões políticas. Essa é uma introdução, são os antecedentes que levaram à Revolução Francesa. Na próxima aula nós vamos tratar da própria Revolução Francesa. A tomada da Bastilha, o período constitucional, o período do terror, o diretório, né? Nós vamos tratar dessas questões até a chegada de Napoleão, na próxima aula. Qualquer dúvida, pergunte, tem um texto e 3 perguntas. Pode perguntar ou no privado ou no grupo, que eu estou à disposição. Um abraço.